Das ruas para as telas. Na campanha eleitoral esta semana, o destaque foram as entrevistas dos candidatos na TV Globo. Bolsonaro é acusado de mentir 40 vezes em 40 minutos. Lula propõe estabilidade para pacificar o Brasil. Empresários golpistas sofrem busca e apreensão pela Polícia Federal. A ordem partiu de Alexandre de Moraes, que vira alvo de novo dos bolsonaristas. O procurador Augusto Aras aparece numa conversa com um dos empresários investigados. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia. Está começando agora. Bom, nesta segunda semana de campanha oficial à presidência da República, os candidatos migraram das ruas, dos comícios, dos atos de rua, para a tela da televisão. Televisão aberta mesmo, né? Então, aquela coisa tradicional, mas que fala com muita gente no Brasil. Os candidatos, o Bolsonaro, Ciro, Lula, Simone Tebet, foram entrevistados na bancada do Jornal Nacional. E aí, a gente percebeu, principalmente os dois candidatos que estão na frente, né, Lula e Bolsonaro, um contraste muito grande. Bolsonaro falou na segunda-feira. Começa pela postura do candidato. Uma postura agressiva, uma postura de quem quer o confronto com os entrevistadores, de quem está mais preocupado em fazer uma lacração com o jornalista do que dialogar com o público que está ali assistindo e que muitas vezes é um público que não é da bolha do Bolsonaro. É o cidadão comum que está esperando para assistir a novela, está ali terminando de jantar em casa. E o Bolsonaro fica acusando, vem a pergunta, isso é fake news, você está mentindo. Aquele jeito dele, que talvez seja bom para a bolha dele, mas para fora da bolha não foi legal. O Bolsonaro não se deu bem. Além disso, os levantamentos feitos por agências de checagem mostram que Bolsonaro contou 40 mentiras em 40 minutos de entrevista. E outro levantamento mostra que Bolsonaro teve 35% de menções positivas nas redes sociais, né? E 65% de menções negativas. Ou seja, ele reforçou o discurso com a bolha dele, que é esse 30%, 35%, mas não conseguiu conquistar para fora. Isso foi na segunda-feira. Depois veio o Ciro Gomes, uma audiência bem menor, e na minha impressão, o Ciro foi bem, não foi mal, assim, mas fala muito complicado, né? Não consegue se comunicar tanto com os eleitores. O grande show da semana foi a entrevista de Lula, na quinta-feira. Uma postura completamente diferente. Um Lula pacificador, não ficou batendo de frente, não cobrou a Globo, até poderia, pelo que a Globo fez. A Globo foi responsável pela Lava Jato, pela manipulação midiática, que acabou levando o Lula para a cadeia. Aliás, um destaque, logo na abertura da entrevista, William Bonner, na primeira pergunta, disse assim: Lula, nós sabemos que você não deve nada mais à justiça. Aquilo foi uma espécie de pedido de desculpas ou de, olha, você está aqui para disputar e não tem o que explicar em relação às suas condenações. Mas fizeram as perguntas sobre corrupção, sobre economia, e o Lula se saiu muito, muito bem. Ponderado, tranquilo, bem-humorado, conseguiu falar de futebol e trazer os temas mais importantes, os temas da economia, os temas de como recuperar o Brasil. Falou muito de pacificar o país, credibilidade, estabilidade, falou na importância de ter o Alckmin, que é um ex-adversário na chapa, falou é hora de ter os ex-adversários por perto para enfrentar alguém que é um antagonista, que é o Jair Bolsonaro. Então o Lula se saiu bem, o Lula teve 15 milhões de menções nas redes sociais ao todo, na hora da entrevista. O Bolsonaro teve 9, então foi uma diferença muito grande. E o Ciro apenas 2 milhões. Então esse é o balanço. O Lula também, olha a diferença, né? Depois da entrevista, o Bolsonaro gerou muitas buscas porque ele disse assim, eu jamais imitei alguém que estava com falta de ar. Porque vocês se lembram disso? Nós temos imagens, inclusive, uma cena horrível. O Bolsonaro, durante a pandemia, fazendo brincadeira de péssimo gosto com quem está com falta de ar. E ele disse, eu jamais fiz isso. E os jornalistas insistiram, o senhor fez sim. E aí as redes foram buscar.
Então gerou muita busca ruim, contrária ao próprio Bolsonaro, desmentindo o que ele tinha falado. Já o Lula, a principal busca, o Lula defendeu o MST, porque a Globo tentou, né? Ah, o senhor é a favor do MST ou do agronegócio? Ele falou, uma coisa não é contra a outra. Existe espaço para os dois. O agronegócio é importante para exportar, produção de soja, mas quem produz comida no Brasil é o MST. O Lula reafirmou isso e disse, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. E convidou a Renata, a entrevistadora, né? Você devia conhecer um assentamento do MST. Isso gerou uma quantidade de buscas sobre o MST. Ou seja, um assunto positivo, enquanto o Bolsonaro, um tema negativo. Esse é o balanço. Bem, longe das telas da televisão e das entrevistas, no Brasil, esta semana houve muita tensão no topo da pirâmide social. Por quê? Porque a Polícia Federal realizou busca e apreensão em endereços de importantes empresários bolsonaristas, todos eles. Eles foram pegos num grupo de WhatsApp falando de golpe de Estado, tramando golpe de Estado, dizendo que se o Lula ganhar, não pode tomar posse. E aí a Polícia Federal realizou busca e apreensão porque isso é crime. Tramar golpe de Estado é crime. É que nem tramar um assalto a banco. A diferença é que num caso você está roubando o banco e no outro você está assaltando a democracia. São empresários conhecidos, a gente tem uma lista aqui com o nome de todos eles, eu acho importante dizer quem é que sofreu busca e apreensão. Luciano Hang, o velho da Havan, Afrânio Barreira Filho, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo, José Isaac Pérez, Ivan Vrobel, José Cury e Meyer Nigri. Esse último, Meyer Nigri, dono de uma importante construtora e, neste caso, aconteceu algo realmente importante. A Polícia Federal, ao fazer a busca e a apreensão, apreendeu o celular de Meyer Nigri e nesse celular apareceram conversas dele com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é acusado de também favorecer o Bolsonaro. Então, ele favorece o Bolsonaro, não abre investigação nenhuma. Estamos falando agora do Augusto Aras, esse aqui, ó. E daqui a pouco vamos falar mais detalhes sobre isso, a importância disso. Mas ele aparece nessas conversas, ou pelo menos na conversa com um dos empresários. Bom, o Bolsonaro segue fazendo agitação, está atrás nas pesquisas, então quer fazer confusão, está prometendo um 7 de setembro de agitação e de discurso golpista, com militares nas ruas e agora também com tratores. Está pedindo que a turma do agro, não a turma do agronegócio que é formada por empresários que querem só fazer o seu negócio, mas tem uma turma ali que é ideológica, bolsonarista, que é ditadura. Então está pedindo que essa turma coloque os tratores ao lado dos blindados em Brasília, para ficar com aquela aparência de força, de máquina, que aliás parece coisa de menino, né? Que precisa ficar mostrando, acelerando a moto. Não tem isso nos bairros aqui, nas vilas? O menino fica acelerando a moto para mostrar poder. O Bolsonaro é isso, né? Ele precisa de moto, ele precisa de blindado, ele precisa de trator para compensar alguma coisa. Isso é uma característica bastante marcante do Bolsonaro e do bolsonarismo. Esta semana também nós tivemos o Dia do Soldado. O comandante do Exército, ao lado de Bolsonaro, fez um discurso cheio de indiretas, mostrando que o Exército, infelizmente, está ao lado do Bolsonaro nesta marcha de ameaças golpistas. O país já mostrou que não aceita, temos aí uma frente democrática contra, mas os militares, pelo menos os comandos, hoje estão ao lado de Bolsonaro e nós vamos ter que enfrentar esta ameaça militar para garantir as eleições e para que um novo governo tome posse em 2023. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como a gente falou um pouquinho antes aqui no programa, o Aras apareceu numa conversa com um dos empresários investigados naquele grupo que foi pego no flagrante, né? Defendendo o golpe de Estado, falando num golpe de Estado se o Lula ganhar as eleições. Isso é muito grave. Até porque o Augusto Aras é o procurador da República mais alinhado com o presidente na história do Brasil dos últimos 30, 40 anos.
Qual que é a função de um Procurador-Geral da República? Ele não é funcionário do governo. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público. Esse nome até faz as pessoas confundirem. Ministério? Ah, então ele é ministro do Bolsonaro? Não. O Ministério Público é um órgão independente, deveria ser pelo menos, né? Ele é indicado pelo presidente, dentro daqueles que compõem a carreira, e tem que ter aprovação pelo Congresso, mas depois ele tem que ter uma atuação independente. Para que serve o Ministério Público? Procurador-Geral da República? Para fiscalizar, propor ações contra casos de corrupção, contra abusos. Então ele não pode ser alguém alinhado com o presidente, senão ele vira um órgão auxiliar e ele tem que fiscalizar o Poder Executivo. Só que o Augusto Aras virou um engavetador geral e um parceiro do Jair Bolsonaro, um bolsonarista na Procuradoria. E aí ele aparece nas conversas com esse empresário, o Nigri. Aliás, depois as pessoas foram descobrir, quando o Aras tomou posse como procurador, o Nigri estava lá na cerimônia e o Aras agradeceu. Eu agradeço em nome de toda a comunidade judaica a presença do Nigri, meu amigo, etc. Então, eles são muito próximos. Isso mostra um alinhamento do Aras com esse setor golpista que está no governo Bolsonaro ou que apoia o governo Bolsonaro. Esses empresários estão sendo investigados por financiar atos que propõem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então é algo muito grave. Aliás, isso virou tema na entrevista com o Lula no Jornal Nacional. Bonner e a Renata, os jornalistas, perguntaram ao Lula se ele ganhar a eleição, se ele vai manter a Procuradoria com essa característica. E o Lula lembrou que nos governos dele, da Dilma, Procuradoria da República e Polícia Federal atuaram com independência e isso vai voltar a acontecer. Isso foi um tema central, porque isso corrompe a democracia. Se você não tem uma Procuradoria que cumpra esse papel, inclusive há vários pedidos para o impeachment, para o afastamento do Augusto Aras. Por isso, ele vai para a panela de pressão como um procurador que não cumpre o seu papel e, mais do que isso, está alinhado com um governo golpista e é um procurador que, ao que tudo indica, encobre a corrupção em vez de investigar. É por isso que o Bolsonaro fala, no meu governo não tem corrupção. E as pessoas, explicam, se não tem investigação, não vai ter corrupção. Os casos todos param ali na Procuradoria, ele não leva adiante, o Augusto Aras está na panela de pressão. Na sopa de letras desta semana, a indicação do livro que conta a história de um personagem importante no futebol, mas não só no futebol. Aqui está, é a biografia do Vladimir. O Vladimir, que o subtítulo do livro é O Capitão da Democracia Corintiana. Ou seja, ele foi um jogador importante do Corinthians naquela fase com Casagrande, com Sócrates, naquele time que fez muito sucesso dentro de campo, mas tinha essa característica de jogadores que lutavam pela democracia dentro do clube, ou seja, os jogadores não serem tutelados pelos dirigentes, e também lutaram pela retomada da democracia no Brasil. Vladimir esteve ao lado de Sócrates, Casagrande, nos comícios das diretas, na retomada da democracia no Brasil. Então, o livro escrito pelo jornalista Hélio Alcântara e que conta a história do Vladimir, desde o começo, o menino que vem das categorias de base e que depois se torna o atleta do Corinthians, não só marcante na democracia corintiana, mas também aquele que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Mais de 800 jogos, ele tinha uma característica, quase não se machucava, tinha um preparo físico muito bom, tecnicamente excelente também, e também essa coisa da participação política. Depois que parou de jogar, Vladimir até atuou no governo da Luiz Erundina em São Paulo, na prefeitura. Ele foi o administrador do Pacaembu, do estádio, onde aliás ele tinha brilhado tantas vezes. O Vladimir participou da maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou de 10-1 do Tiradentes e o Vladimir naquele jogo fez talvez um dos gols mais bonitos da história do Corinthians, de bicicleta. Ele que era lateral esquerdo, jogava mais na defesa, mas tinha muita técnica também para atuar no ataque. Portanto, fica aqui a dica. É muito legal quanto os bastidores da democracia corintiana, os bastidores do clube, as relações com os dirigentes e um pouco da
a alma do Vladimir, esse importante personagem que também lutou contra o racismo e pela democracia no Brasil. Vladimir, o capitão da democracia corintiana, de Hélio Alcântara, é a nossa dica na Sopa de Letras desta semana.